Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer enorme contar com a sua audiência. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se quiser dar uma olhada na nossa promoção na livraria, clica aqui embaixo porque são os últimos dias para você garantir títulos especiais, tá certo? Fique de olho. Pessoal, será esse o último ano do Brasil? Você pode falar, Daniel, que título é esse? Você está sugerindo o quê? Vou explicar direitinho para vocês o que eu quero trazer com esse título e com essa ideia que eu estou propondo. Pessoal, o ano de 2021, 2021 vai definir se o Brasil vai continuar tendo um mínimo de soberania ou se nós nos tornaremos uma mera filial de uma grande corporação monopolista internacional e gulosa. E você já deve saber mais ou menos quem que é o candidato a ser essa corporação gulosa e monopolista internacional. Você pode pensar, mas Daniel, como assim? A gente não está em nenhum tipo de conflito, não tem nenhum tipo de problema, está tudo muito tranquilo, né? Como é que a gente poderia ser dominado dessa forma? Então, talvez você não está enxergando nenhum tipo de conflito porque a sua definição de conflito ela pode estar errada. É assim como nesse livro maravilhoso. Esse livro aqui, se você não conhece, você não entende o que está acontecendo no mundo hoje, tá? Do Gary Allen e Larry Abraham. Ele está na promoção aqui também na minha livraria. Nesse livro, os autores fazem uma reflexão muito interessante, explicando que os americanos acham que não existe socialismo lá, porque eles têm uma definição errada do que seria, né? A maioria das pessoas tem uma definição de socialismo como sendo distribuição de renda e distribuição de poder. Mas, na verdade, Gary Allen explica que dentro da doutrina de Marx e também dentro do que você viu na história da humanidade quando tentaram fazer isso, você vê que o resultado foi exatamente o contrário. Concentração de renda e concentração de poder. Basta você ler os 10 passos, né, de Karl Marx para a implementação do socialismo, você vai ver concentração, imposto de renda progressivo, né, para enfraquecer a classe média, tirar os bens da classe média e colocar para o Estado, o Banco Nacional controlando todas as coisas, sempre contra controle, centralização e tal. Então, pessoal, quando a gente tem uma definição errada de alguma coisa, a gente não consegue enxergar essa coisa. E é aí que está o grande problema, a grande questão que eu trago para vocês nesse vídeo de hoje. Vocês vão entender com muita facilidade como é que essa ideia de mudar a definição faz você enxergar outras coisas que você não estava enxergando, tá? Hoje, né, com as redes sociais, com esse Pix que está chegando aí, o CBDC, Central Bank Digital Currency, reconhecimento facial, nós estamos aí chegando ao paraíso do controle, o paraíso do Carlinhos Marcos, o paraíso daqueles que querem monitorar tudo que todo mundo está fazendo, tá certo? Hoje, né, você olha como é que o mundo está, tudo quebrado, né? Comprando baratinho as coisas lá na Bacia das Almas, né, que é quando está tudo lá no preço mais baixo, e concentrando a propriedade nas mãos dos poucos amigos do rei. E eles não estão comprando tudo baratinho, aproveitando essa crise generalizada, para poder depois vender mais caro e fazer dinheiro. Não, isso aqui é o super buy and hold da história, é o maior buy and hold da história. Buy and hold é aquela estratégia de investimento que o cara compra ações de uma empresa e segura, né? Buy and hold é comprar e segurar. É a estratégia quando você compra e não vende, você dá uma segurada. Diferente do swing trade, que é quando você compra e vende dentro do mesmo mês, e diferente do day trade, que é quando você compra e vende no mesmo dia, tá? Lembrando que o meu canal Manual da Independência, já que a gente falou desses assuntos aí de mercado financeiro, eu voltei com o canal Manual da Independência, onde eu tento ali trazer as opiniões dos maiores especialistas do mundo, que eles estão falando em tempo real agora lá fora, condensar e trazer para vocês as ideias dessas grandes referências aí nacionais e internacionais do pensamento relacionado à mentalidade, né, empreendedorismo, crescimento e tal, e finanças também, tá certo? Fica a dica, o link para você se inscrever no meu outro canal, Manual da Independência, está aqui embaixo, tá certo? Então, pessoal, essa galera está comprando tudo baratinho para segurar. E é por isso que o Fórum Econômico Mundial já vinha dizendo que no futuro será tudo muito lindo, ninguém vai ter nada e todo mundo vai ser feliz. Tudo que você precisar, você vai alugar e será entregue para você num drone na porta da sua casa. É esse cenário que a gente está vendo.
E aí, pessoal, o que a gente percebe, né? Que nós estamos diante de uma realidade que caminha para o socialismo sem o nome de socialismo. E estamos de uma realidade em conflito, mas sem a aparência de conflito e sem o nome conflito. Se um país, presta atenção nessa ideia, se um país, ou um grupo, ou uma corporação decide tomar o mundo ou dominar o mundo, eles precisam conquistar. Isso é inevitável. Quem quer dominar o mundo vai ter que conquistar, tá certo? No passado, essa conquista ela acontecia como? Você simplesmente invadia o vizinho ou invadia aquele território que você queria conquistar. Hoje, essa conquista não envolve invadir o vizinho, envolve comprar o vizinho, tá certo? Só que essa ideia de comprar o vizinho, ela tem um lado bom e um lado ruim, ou ela tem lados bons e lados ruins. Por quê? Quando antigamente eles queriam conquistar e eles invadiam o vizinho, tinha conflito e tal, quebrava tudo, e às vezes eles conquistavam uma terra arrasada, né? Principalmente depois do advento dos equipamentos aí bélicos mais avançados que causam grande destruição. Aí o que adianta você conquistar um território que para conquistar você teve que detonar o território inteiro? Não tem muito benefício. Então, esse era o grande problema. Agora, o problema da nova ideia de, em vez de conquistar, comprar, qual que é? Primeiro, muitas vezes o preço do vizinho lá que você quer comprar para conquistar está muito caro, está muito alto, fica meio inviável, fica meio prejuízo. Segundo ponto, às vezes, né, o vizinho simplesmente também não quer vender. Você chega lá e fala, eu quero comprar, ele fala, mas não quero vender. Não, mas eu pago bem, não estou a fim de vender. Um grande problema. Muitas vezes também o país vizinho não, às vezes até quer vender, porém as leis locais impedem a venda de determinados bens e ativos a proprietários estrangeiros. E aí como é que resolve isso? Surge um grande problema, né? E aí você pergunta, Daniel, qual é então a maneira de resolver isso, né? De superar esses 3 obstáculos para a nova forma de conquistar, que é o que a gente chama de guerra híbrida, né? Ou guerra não linear, ou guerra não tradicional. Qual é a maneira, né? Usando a economia para poder fazer a conquista? Como superar esses 3 obstáculos? O pessoal não precisa pensar muito na resposta, basta você olhar ao seu redor e ver o que está acontecendo no exato momento no mundo hoje. Você olhar pela janela e você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo, né? Agora, né, como o pessoal costuma dizer que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, ou também seguindo um outro provérbio oriental, né, que fala o seguinte: fale e eu escutarei, mostre e eu verei, envolva-me e então eu aprenderei, tá certo? Então, eu não preciso explicar muita coisa a partir daqui, basta você olhar a realidade ao seu redor e você está vendo como é que eles resolvem esses 3 obstáculos para conquistar através da compra. Mas eu vou dar um exemplo para vocês para ilustrar. Eu gostaria de perguntar se vocês assistiram aquele filme do Robocop, o antigão, o primeiro, aquele lá das antigas mesmo, né? Do mais rústico, né? Eu não sei se você se lembra, caso não tenha assistido, ou se tenha assistido, não sei se você se lembra que no filme, a América Corporativa, algumas corporações se reuniram e usaram a ajuda de criminosos para incitar arruaças na cidade que eles queriam comprar, de modo que a cidade ficasse com seu valor completamente reduzido. E aí o valor das propriedades caíssem e então eles conseguiram comprar a cidade inteira. Isso você vê muito no Rio de Janeiro, né? Bairros que eram muito valorizados, muito requintados, que depois ali as comunidades foram crescendo e se aproximando, né? O nível de segurança dos bairros foi caindo e propriedades que eram muito valorizadas perderam completamente o valor, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Esse projeto que nós vimos no filme Robocop é muito semelhante ao que a gente está vendo, né, no mundo hoje. Só que a diferença é que em vez deles estarem aproveitando a desvalorização geral com esse negócio de medidas de isolamento, essas coisas todas. Em vez de eles estarem aproveitando isso para comprar uma cidade, eles estão comprando o mundo inteiro, tá certo? E aí,
continua havendo um problema. Por quê? Como contornar as legislações nacionais que impedem que estrangeiros comprem bens e itens em determinada proporção dentro do território nacional. Para contornar esse problema da legislação nacional, o que eles fazem? Eles usam representantes, eles usam agentes, eles usam os proxies, ou seja, aqueles que têm procuração. E um dos elementos da guerra não linear é a guerra por procuração, né, chamada proxy war. Então, eles usam esses representantes locais para fazerem o serviço para eles, tá certo? Então, é isso que está acontecendo no mundo. E aí a grande questão, né? Por que a gente está pensando sobre isso tudo? Você pode perguntar, Daniel, existe um plano como esse? Posso dar uma sugestão de livro para vocês. Infelizmente, eu creio que só tem em inglês, que traduzindo o título do livro é A Maratona dos 100 Anos, do Michael Pillsbury, tá? Vou deixar o link aí para vocês, para quem se interessar, mas só tem em inglês. Esse autor, que é um doutor também nessa área de questões internacionais, tem vários vídeos de palestras e entrevistas dele no YouTube, só que tudo em inglês. Se você consegue entender o inglês, aproveita lá. Se não consegue também, você pode pegar algum texto, fazer uma tradução ali que dá para contornar também, tá certo? Então esse plano existe, esse plano está funcionando e ele está sendo implementado dia a dia diante dos nossos olhos. É só você abrir a janela e olhar para o mundo ao seu redor. E aí a grande pergunta que fica é, por que o título do vídeo, O Último Ano do Brasil? A pergunta é, tem alguém lutando contra isso? Tem alguém tentando resistir a isso? Tem alguém tentando frear isso? A resposta que eu posso te dar é, bem, tinha um cara que dizia América em primeiro lugar, ou América para os americanos, vamos valorizar o nosso nacional, vamos valorizar o interno, vamos valorizar o que é nosso, vamos colocar o nosso interesse em primeiro lugar, né? Porque nós merecemos ter o nosso interesse em primeiro lugar. Esse cara já tiraram de cena, né? Fizeram de tudo possível, imaginável e inimaginável para tirar o cara de cena. Sobrou um outro que diz, né, o Brasil em primeiro lugar, né? E quer colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar, mas também eles vão fazer de tudo que puderem para também tirar esse outro cara. Por isso que eu estou dizendo para vocês que 2021 pode ser o último ano do Brasil com um mínimo de autonomia, um mínimo de soberania, porque tá todo mundo com um olho desse tamanho no Brasil. Depois que lá nos Estados Unidos eles conseguiram trocar a gestão, os olhos do mundo inteiro agora estão sobre o Brasil e é por isso que está uma campanha querendo dizer que o Brasil agora é o vilão mundial, porque aqui estão sendo reproduzidas as novas versões do agente causador que está sendo espalhado pelo mundo, que mais de 26 países já impediram que pessoas vindas do Brasil entrem lá. Então, o Brasil está se tornando aí o grande vilão. Por quê? Eles estão de olho, eles querem baixar tudo, baixar os preços, comprar baratinho numa grande estratégia de conquista, não pela invasão e dominação, mas pela economia, pela compra. Fique atento. Tudo que acontece, tudo que aparece na mídia está dentro desse grande jogão, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. A gente volta ao meio-dia com a nossa live do meio-dia. Dê uma olhadinha na promoção. Você pode adquirir o livro que eu indiquei para vocês do Gary Allen, fora o meu livro, Manual de Sobrevivência do Conservador, fora os meus outros livros, A História em Quadrinho. Você pode adquirir o Carpós Desvendando os Frutos do Espírito, de minha autoria, e os outros de minha autoria também. Davi, o Homem Projetado por Deus, e A História em Quadrinhos, Caleb, Caçador de Gigantes, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá bom? Dá uma olhadinha, últimos dias da promoção, imperdível. Deus abençoe vocês, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Um abraço, valeu!